Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe um único desejo: matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo vamos conhecer um caso que ocorreu nos Estados Unidos. Esse caso é bizarro, estranho e assustador. É o caso de Gypsy Rose. Vamos nessa? A polícia trouxe Gypsy Rose Blanchard, uma mulher de 19 anos de Springfield, Missouri, para depor sobre a morte de sua mãe. Meu nome é Hancock, do Departamento de Polícia. Como você está? Bom? Estou bem. Você precisa ser honesta comigo. E se você estiver envolvida com qualquer coisa que eu mencionar, você precisa me falar, ok? Ok, claro. A sua mãe está morta. E o que eu quero lhe perguntar é... Sua mãe faleceu, tá? She's got paraplegia, epilepsy, and she's allergic to sugar. Have you been able to confirm the medical history? Which part? Any of it? With the Children's Division of Missouri Social Services. Open. What are you hiding from me? Gypsy nasceu em 1991, fruto do casamento entre Didi Rose e Rod, que se separaram quando ainda era muito pequena. Desde nova, Gypsy já sofria com diversas doenças, de acordo com sua mãe, que havia sido enfermeira e a levava ao médico alegando problemas. Sendo assim, passou a infância sendo medicada. Elas se mudaram algumas vezes ao longo dos anos, mas acabaram indo morar em Springfield, Missouri, no meio oeste dos Estados Unidos. A casa foi doada pela ONG Habitat for Humanity e era adaptada para atender às necessidades especiais. Didi não trabalhava e cuidava de sua filha doente em tempo integral. Sua renda vinha por ajuda de ONGs, de doações e uma pensão que o pai da Gypsy mandava todo mês. Rod Blanchard, pai de Gypsy, ex-marido de Didi. Eu ainda me pergunto, como você mata sua própria mãe? Gypsy, aos 3 meses de idade. Desde que ela nasceu, com 3 meses, Didi me dizia que ela tinha apneia do sono e que precisava de um respirador ou monitor de respiração. E até hoje eu não sei se era verdade ou não. E começou dali. Problemas com os olhos, audição, aparelho digestivo. Didi alegava que a sua filha sofria de várias doenças, entre elas degeneração muscular, epilepsia, asma, defeitos nos cromossomas, apneia do sono e leucemia. Em 14 de junho de 2015, uma postagem foi publicada no Facebook da Didi que dizia: "A vadia está morta". Alguns amigos interpretaram como uma invasão de hacker, mas alguns minutos depois, a pessoa que estava usando o Facebook de Didi comentou no próprio status: "Rasguei aquela porca gorda no meio e estuprei a sua filha inocente". Porra, os gritos dela eram altos pra caralho. Alguns vizinhos foram ver o que estava acontecendo. Bateram em todas as janelas e portas. Deram voltas ao redor da casa, mas ninguém atendeu. Enquanto isso, Kim, que era amiga da família e viu a publicação, ligou para a polícia e foi com seu marido David até a casa das duas. Como os policiais não podiam entrar na casa sem um mandato, David quebrou uma das janelas e logo ao entrar viu que tinha algo de errado. O corpo de Didi foi encontrado esfaqueado no quarto onde as duas dormiam e indícios mostravam que o crime havia acontecido há dias. Gypsy não estava na casa. Assim, o mistério ganhou vida. Uma amiga e vizinha de Gypsy, Aleha Woodmansey,
disse aos policiais que Gypsy havia lhe contado que tinha um namorado secreto online. Ela disse que eles tinham se conhecido em um site de namoro para católicos. Eles conversavam através de um perfil secreto que Gypsy havia criado no Facebook. Se correspondiam por mensagens há 2 anos. A polícia rastreou o IP a partir da publicação do Facebook e encontraram o endereço do namorado, Nicholas Goodjohn. O casal foi surpreendido pela polícia na casa de Nicholas, que rapidamente se rendeu. O assassinato foi planejado por Gypsy e o namorado. Ela pedia que ele matasse a mãe e ele respondia que era implacável e que seu ódio por ela a forçaria a morrer. Christy Blanchard, madrasta de Gypsy. Esta foto aqui. Eu não sei se esta foi depois da cirurgia da parede do estômago e do esôfago. Não, ela fez isto antes. Ela colocou aquele tubo alimentar bem antes. Lembra? Ela tinha 10 anos aqui. Olá, pessoal. Aqui é Gypsy Rose falando de Aurora, Missouri. Eu vou pular aqui de cima da nossa sacada em uma pilha de neve. Estão prontos? Eu estou viva! Oba! Que legal! Yeah! Um dia especial. Alguém com quem Gypsy conversou ouviu a história verdadeira. Essa talvez é a primeira vez que eu estou sendo honesta. Além da conversa que tive com meus advogados, e mesmo lá eu não fui tão honesta com eles. Como você descreveria sua mãe? Ela é diferente. Eu sempre achei que ela fosse super protetora. Talvez, se tivesse que dizer em uma só palavra, eu diria super protetora. Quantos anos você tem? Tem 1? E onde está a sua cabeça? Muito bem. E os seus dedos? Isto! Muito bem. Nicholas Goodjohn. Eu conheci o Nick através de um website de namoro cristão. Ele foi um dos perfis que eu vi. Achei ele bonitinho e mandei um oi. Ele respondeu, então eu escrevi. Eu estou com vergonha, pois é a minha primeira vez num site de namoros, mas achei que seria legal conhecer outras pessoas e quem sabe achar um amor. Quando vocês se conheceram lá, o que aconteceu? Nós nos aproximamos e ficamos mais e mais conectados. O namorado, porém, não tinha antecedentes agressivos, apenas uma prisão por conduta indecente em público. Depois de esfaqueada, Didi quase foi estuprada pelo namorado de Gypsy, que implorou para que ele não o fizesse. Logo, ele concordou, pois ela aceitou a proposta de fazer relações sexuais com ele. Ambos fugiram e se hospedaram em um hotel. Gypsy estava com apenas 18 anos na época do crime e estava desaparecida. O pai de Gypsy, Rod Blanchard, explicou que a menina nasceu saudável, mas que a seus 3 meses Didi se convenceu de que a filha tinha apneia do sono e que pararia de respirar no meio da noite. Era apenas o início de uma série de mentiras. Eu sabia que eu era diferente, que a minha vida era diferente das outras crianças, mas as pessoas nos achavam a família de mãe e filha mais doce de todas. As melhores pessoas do mundo. Que doenças a sua mãe dizia que você tinha? Asma, epilepsia, problemas de audição, visão. Me alimentava com um tubo, era paralisada da cintura para baixo. Lerda com um retardo mental. Além de outras coisas que eu nem me lembro. Eu tomava remédios para respiração, convulsões,
para poder ir ao banheiro, medicação para dores, medicação para ansiedade, para tudo. Eu colocava um aparelho respiratório todas as noites. Eu odiava, porque piorava a minha respiração, não melhorava. Se nós fôssemos ao médico, era ela que conversava. Eu sempre ficava com um bicho de pelúcia ou uma Barbie. Ela me falava para brincar com a Barbie e... se o médico viesse me examinar, eu tinha de ficar na cadeira, ficar calma, brincar com a boneca e não mexer as minhas pernas. Estamos prontos para fazer isso agora. Agora penso que pudesse ser para controlá-la. Segurar a mão e abraçar forte é também um modo de exercer senhorio sobre outra pessoa. É dizer, você não está livre. Está sob meu controle todo o tempo, até em situações relativamente benignas, como ser fotografada, recebendo a Casa do Habitat para a Humanidade. São ocasiões felizes e inofensivas, mas também são ocasiões em que Didi reforçava seu senhorio sobre Gypsy. Minha mãe sabe exatamente. Se estivéssemos com amigos e eu dissesse algo que não deveria, ela apertava a minha mão e eu sabia que era para me calar. A mãe sempre encontrava algo de errado com Gypsy, e o número de problemas de saúde diagnosticados por ela mesma aumentava mais. Quando passou a receber ajuda do governo e de instituições, seu apetite aumentou. Ganharam até viagens gratuitas para Disney, prêmios e brinquedos. Didi tinha mentido durante anos sobre o estado de saúde da filha para médicos e amigos, e ela mudava de cidade ou de médico sempre que alguém começava a desconfiar de algo, assim como dizia que muitos dos exames de Gypsy haviam se perdido durante o furacão Katrina. Gypsy foi operada nos olhos várias vezes, foram colocados tubos nos ouvidos dela por supostas infecções e comia à base de comida de astronauta até perto dos 20 anos. Garota era obrigada a comer por uma sonda alimentar e até perdeu dentes por causa de tudo que era submetida. Eu tinha medo, muito medo. Eu sinto profundamente que o controle sobre ela, além de altamente psicológico, teria envolvido punições físicas também. Se eu pudesse, namoraria você. Você se parece muito comigo. Do modo como conectamos, sabíamos que fomos feitos um para o outro. Eu disse que seria ótimo namorar ela, que ela era pura e tinha uma beleza interior maravilhosa. 4 dias depois, nós começamos um relacionamento. É errado começar a pensar no seu casamento antes de ter noivado? Não, querida, pois é quando você sabe que está realmente apaixonada. Gypsy não tinha nenhuma referência de romance, a não ser de histórias de príncipes encantados. Eu tenho um homem maravilhoso, meu Nicholas, que me dá esperança, força e apoio. E o Nick simplesmente apareceu. O histórico dele era negativo em um modo diferente, então foram 2 históricos ruins que se colidiram. Que tipo de pessoa, pra quem não conhece, que tipo de pessoa é o Nick? Aí, a ex dele me mandou uma mensagem. Ela me disse que ele era um cara muito ruim e que achava que era um vampiro e que gostava dessa coisa toda de dominar. E eu pensei que era só uma ex falando mal dele, que ela não sabia de nada, que estava com ciúmes e tal. Ela estava certa. Goodjohn também tinha um passado criminal. Em 2013, ele foi preso depois que os investigadores disseram que ele estava assistindo à pornografia e se acariciando em um McDonald's. A polícia encontrou uma faca em seus pertences quando prendeu. Eu realmente não sei o que há de errado com ele, mas em toda a minha vida eu nunca tive um namorado antes. Então, eu não sabia o que era um relacionamento normal. Não sei o que ela falou pra você sobre mim, mas eu tenho múltiplas personalidades, entende? Você foi diagnosticado com isso. Eu deveria ser diagnosticado, pois acontece. O negócio é que eu tomava remédio, pois eu... Gypsy era obrigada a estudar em casa, não podendo frequentar a escola. Tinha cerca de 1,50 de altura, estava sempre vestindo roupas de princesas e chapéus coloridos.
Ninguém sabe como Didi convenceu os médicos a fazer tais procedimentos ou até mesmo a medicá-la tão fortemente. Com evidências médicas de abuso contra a Gypsy, os advogados conseguiram negociar um acordo judicial em que ela seria culpada de assassinato em segundo grau e receberia a sentença de 10 anos, podendo ser solta em 2024. Nicholas assumiu esfaquear Didi e pegou prisão perpétua. Didi também sofria com a chamada Síndrome de Munchausen, uma doença mental em que o indivíduo, de forma compulsiva, deliberada e contínua, causa, provoca, inventa e até simula sintomas para uma determinada pessoa. Isso também pode ser classificado como uma forma de abuso. Para quem se interessou mais sobre os detalhes do assunto, recomendo um documentário chamado Mamãe Querida e Morta, da HBO, disponível gratuitamente e dublado no YouTube.